Olá, meus amigos, fiquem atentos no que vou dizer hoje. Hoje vamos falar acerca das diabetes, mas propriamente dito, a insulina regula o açúcar no sangue, resolve problemas de diabetes. Mas como é que a insulina então resolve este problema da diabetes? É o que lhe vou dizer hoje. O meu nome é Pascoal Berneco, biomédico e ozonoterapeuta. Então fique ali para saber como é que funciona a insulina para regular a glicemia nos pacientes diabéticos. Sei que tem ali um paciente, um familiar, e também vamos dar umas dicas para nos prevenirmos da diabetes, porque é um problema muito sério a nível do país e do mundo. Então fique atento. Vamos embora. A diabetes é uma desordem do sistema digestivo provocado por aumento da glicemia, que é o açúcar no sangue. Mas o que provoca então este aumento, Dr. Berneco? Este aumento é provocado na disfunção de duas células que se encontram no pâncreas. As células são alfa e beta. Cada uma delas produz um hormônio. E esses hormônios têm uma importância de acelerar ou atrasar o processo de metabolismo, de transformação dos alimentos ou então do sistema metabólico. É o que acontece. No caso da diabetes, a célula alfa é responsável do hormônio glucagon e a célula beta é responsável do hormônio insulina. Qual é a função da insulina? Como é que ela regula o açúcar? Mas antes disso, vou falar da glucagon, que é da célula alfa. A glucagon é um hormônio que tem como objetivo manter reservas de açúcar no fígado, que é chamada de glicose hepática. E ele também gerencializa e fornece ao fígado aquele que é o açúcar necessário. Então, caso ele perde esta função, o que acontece? Quando nós fazemos um exercício, estamos a correr ou um outro exercício, que o nosso organismo precisa de açúcar, ele envia o açúcar para a corrente sanguínea para que a insulina então faz o inverso, o que vou explicar. Então, se ela ter disfunção, a célula alfa a produzir glucagon, então vai mandar muita quantidade de glucose na corrente sanguínea. E a nossa corrente sanguínea não precisa de açúcar. Então, o que precisa o açúcar? Mas o açúcar é importantíssimo no nosso organismo, porque elas são chamados também de carboidratos, açúcares, carboidratos que precisamos para a energia do nosso corpo. Então, a glicemia, o açúcar no sangue, a insulina, qual é a função? Transporta o açúcar da corrente sanguínea para as células, para os tecidos. É lá onde o açúcar é necessário. É por lá onde se precisa do açúcar. Em caso a insulina perde esta função ou reduz a quantidade de insulina para fazer esta função de transportar a glucose, o açúcar, para os diversos tecidos, ali então vai acontecer o aumento da glicemia no sangue. Eu espero que tenham entendido. Principais sintomas de um paciente diabético: paciente sente muita fome, paciente urina muito, paciente tem muita sede, sente muita sede. Esse é um dos sintomas típicos dos pacientes diabéticos. E depois associam-se os outros sinais e sintomas, como fadiga, cansaço. Por quê? Porque nos tecidos não tem açúcar, porque o açúcar está concentrado na corrente sanguínea e a corrente sanguínea não precisa. Eles estão sempre com cansaço e precisam comer regularmente para ter um bocado de açúcar nas células. E outros sinais e sintomas, principalmente para as diabetes tipo 2, associam-se às infecções. Está constantemente com infecções fúngicas, com infecções de micoses. Então, esses pacientes
requerem muito cuidado para continuar a viver saudavelmente. E tem outro problema. A diabetes tipo 1, que é aquela que a pessoa nasce com ele, não é? O pâncreas do paciente não produz insulina, a célula beta fica bloqueada porque o próprio sistema imunológico não reconhece, ataca, então ele não consegue produzir a insulina. Ali, estes pacientes são 10% de pessoas sofrendo com diabetes, 10% da diabetes tipo 1. Já a diabetes tipo 2 preocupa-nos bastante porque tem uma cifra bastante elevada que é 90% de pacientes sofrendo com diabetes são da diabetes tipo 2. Então vamos tirar aquela ideia na mente de que não, na minha família não tem diabético, meu pai não é diabético, meu avô não é diabético, ou não foi diabético, meu tio, então não tenho muita probabilidade. Não. A probabilidade é maior se tiver os maus hábitos alimentares, se tiver maus hábitos do consumo de bebidas tanto alcoólicas ou refrigerantes. Então, bastante importante acatar este conselho. Tudo, vamos optar em alimentos naturais, mas consumindo-os moderadamente. Porque hoje a maior parte das pessoas sofrendo com a diabetes é qualquer pessoa como eu, como o senhor, como a senhora, por causa dos maus hábitos alimentares e de consumo de bebidas, refrigerantes, medicamentos não prescritos. Este é um dos grandes problemas. Então vamos nos prevenir da diabetes. Para quem tem a diabetes, faça a consulta aqui no consultório do médico Berneco. Temos 3 possibilidades para tratar a diabetes. A possibilidade de tratamento com medicamentos convencionais, temos o tratamento de medicina natural e temos o tratamento do ozônio, com ozônio. Porque o tratamento da diabetes com ozônio proporciona ao paciente a boa oxigenação, porque para além de ter a dificuldade do açúcar, também tem dificuldade de oxigênio. Então, o ozônio vai facilitar a vasodilatação, vai facilitar levar o açúcar para as células e tem grandes benefícios. E para quem é diabético e tem feridas diabéticas, também nós tratamos, isso é uma realidade. Não vou lhe dizer quem tratamos, como tratamos, mas as mesmas pessoas a que nós tratamos nesta hora estão a assistir o vídeo. Agradeço bastante pela essa disponibilidade. Vão poder comentar abaixo deste vídeo acerca das diabetes, com um problema muito sério da saúde. Então vamos nos prevenir para que a gente não tenha diabetes. Para quem tem diabetes, nós estamos aqui para lhe cuidar e terá uma vida saudável, sem nenhum problema de caída ou recaída. Muito obrigado.